Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar então a palavra para os ligantes do grupo 4, né, para o Daniel, Gabriel, a Gabriela, a Giovana e a Vitória, né, começando, né, pela Vitória, que vai iniciar a apresentação, abordando, né, como esporte, né, a corrida. Então, queria desejar uma boa apresentação. Eu vou deixar minha câmera desativada para não deixar carregando aqui a transmissão das informações. Depois eu volto ao final do trabalho para a gente fazer o bate-papo, né, com as dúvidas que os nossos colegas terão aí para discutir, para comentar, né, para a gente fazer aquele bate-papo legal depois da apresentação. Vitória, fique à vontade, tá? Agradeço ao grupo pelo cuidado aí com o trabalho e passo a palavra, então, à Vitória. Muito obrigada, professor. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. O G4 hoje vai apresentar a respeito da corrida, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vitória, juntamente com o Daniel, que é do curso de enfermagem, com o Gabriel Vital, que é do curso de fisioterapia, juntamente com a Giovana Ishara, e a Gabriela Garcia, que é do curso de nutrição. Então, nós vamos abordar sobre a modalidade da corrida. Pode passar, por favor. Então, para poder contextualizar, antes da gente falar sobre a atuação de cada profissão, né, dentro desse esporte, eu acho interessante que a gente entenda os mecanismos, né, da corrida, quais são as submodalidades, porque a gente sabe que para a gente poder intervir com um atleta, a gente precisa ter conhecimento de como é o esporte, né? Então, falando um pouquinho da história da corrida, que é uma modalidade dentro do atletismo, né? Dentro do atletismo a gente tem várias modalidades, como saltos, arremessos, mas falando especificamente da corrida, ela surgiu na Grécia Antiga, né? No ano em que houve a primeira Olimpíada da história, que foi realizada na cidade de Olímpia, e o atletismo em si, ele é considerado um esporte de base. O que quer dizer um esporte de base? Ele é considerado um esporte de base porque os movimentos que são realizados no atletismo são movimentos que correspondem a movimentos básicos do corpo humano, como saltar, arremessar e correr. Então, por isso que ele é considerado um esporte de base. E dentro da corrida, nós temos subdivisões, que são vários tipos de corrida, como a corrida de pista, a corrida com obstáculos, a corrida de meio fundo ou a corrida de média distância, corrida de fundo, que são as corridas de maiores distâncias, e corrida de revezamento. E também a maratona, que ela está inclusa dentro dessa corrida de fundo. Vou falar um pouquinho sobre como que funciona cada corrida. A corrida de pista, ela é a forma mais tradicional, no caso a gente viu a foto do Bolt aí, que é a corrida que ocorre na pista de atletismo, né, na pista em formato oval. A pista é dividida em raias, né, o que limita o espaço para cada competidor. E dentro da corrida de pista, são corridas de explosão, de altas velocidades e com curtas distâncias. Então, são 100 metros, 200 ou até 400 metros. E dentro desse tipo de corrida, uma das regras, assim, básicas é que os competidores são posicionados em blocos no chão, né? E eles só podem realizar a largada ao sinal do árbitro, né? E se eles saem antes desse sinal, é considerado como queimada, né? Quando queima a largada. E uma das regras é, esse competidor ele não pode invadir a raia do adversário. Corrida com obstáculos são também realizadas nessa pista em formato oval, na pista clássica de atletismo, porém com obstáculos, onde eles precisam saltar. São também regras, eles são posicionados em blocos, onde a largada também acontece com o sinal, né, do árbitro, e não é critério de desclassificação que o atleta esbarre no obstáculo ou derrube.
isso não desclassifica o atleta, porém, ele vai ter repercussão no tempo de chegada dele, né? Que o que vai ser contado é o tempo, né? Quem chegar mais rápido, quem realizar a prova no menor tempo. É corrida de meio fundo, que são as corridas de média distância, também conhecida como corrida, como falei, de média distância, e nessa subdivisão não é obrigatório que os competidores permaneçam na sua raia, né? Então, eles podem ficar livres para realizar ultrapassagem e tudo mais, e a distância de percurso varia entre 800 e 1.500 metros, e nessa modalidade não acontece o posicionamento em blocos, eles se posicionam em pé, tá? Um do lado do outro no ponto de partida, e ao sinal também acontece a largada. Na corrida de fundo, também conhecida como corrida de longa distância, esse tamanho do percurso ele pode variar de 5.000 metros a 10.000 metros, e as regras são basicamente as mesmas da corrida de meio fundo. Corrida de revezamento, que são disputadas por equipes, né? Geralmente 4x4. Cada equipe possui 4 atletas, e eles precisam, cada um deles, percorrer 1/4 da distância total. E um dos principais quesitos é o bastão, né? Durante essa prova, ela também é feita na raia, existe uma distância, né, que é um espaço que é realizado a troca do bastão. E esse bastão ele não pode ser passado nem antes dessa área e nem depois, né? E também não é quesito de desclassificação deixar o bastão cair, porém, se deixar o bastão cair, é preciso voltar, pegar o bastão e passar de novo, que vai implicar diretamente também no tempo. E nós temos a maratona, que é uma espécie de corrida de longa distância, realizada em meios públicos, geralmente em estradas. É obrigatório, durante os percursos da maratona, que tenha bem delimitado os pontos de distância, né? Para que esse atleta ele saiba onde ele se localiza, em qual ponto, em qual distância, quantos quilômetros ele já percorreu. E são 42 quilômetros. Pode passar. As provas de velocidade, como eu falei, são até 400 metros. As de meio fundo, trajetória de 800 e 1.500 metros. De fundo, de 3.000 metros até a maratona, que a distância oficial é 195 metros. Corrida de rua, também conhecida como pedestrianismo, né? É o termo mais popular, assim. Nós temos também a corrida de cross country, que são as corridas realizadas em campos, em estradas de terra com obstáculos naturais ou não. E eu trouxe aqui alguns eventos de corridas que são bastante conhecidos no Brasil, que no caso é a corrida de São Silvestre, que acontece em São Paulo, né, na capital, Avenida Paulista. A Maratona de São Paulo, a Maratona e a Meia Maratona do Rio de Janeiro, as 10 milhas Garota em Vila Velha, no Espírito Santo, Maratona de Blumenau, em Santa Catarina, e a Volta da Pampulha, que acontece em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Pode passar. Bom, nós, os alunos da fisioterapia, a gente dividiu os nossos artigos, para não ficar tão repetitivo, eu vou abordar sobre meios de avaliação, né? Vamos falar também sobre recovery e sobre a prevenção e tratamento. Vamos usar as três fases, digamos assim, né? E eu trouxe um artigo, não sei se vocês vão identificar algum nome famoso aí como coautor, mas esse artigo, ele teve uma repercussão muito positiva no ano de 2020, ele foi lançado, né, publicado, como coautora aí, a grande fisioterapeuta na área do esporte, a Natália Bittencourt, que eu sou, assim, muito fã. E, embora esse artigo, ele não fale exatamente da corrida, eu acho totalmente pertinente abordar ele aqui como forma de avaliação
para prevenção de lesões em qualquer esporte, tá? Então, eu trouxe aí um artigo muito atual e que de extrema importância para todos os profissionais da saúde, seja o médico, seja o fisioterapeuta, seja o nutricionista, qualquer um que seja. Então, vamos lá. O título, né, que é Previsão e Complexidade de Lesões Esportivas, uma abordagem sinérgica. O que seria isso? A gente sempre prega, nós, pelo menos no curso da fisioterapia, em abordar e olhar o paciente, o indivíduo, o atleta como um todo. Mas o que é, né? Olhar e abordar esse indivíduo como um todo. Será que a gente está fazendo isso de maneira correta? Né? Será que as lesões estão acontecendo porque a gente está olhando esse indivíduo como um todo ou não? Então, esse artigo, ele traz exatamente essa visão, né? Então, os objetivos desse artigo é introduzir conceitos-chave relacionados aos sistemas complexos, baseado na física da auto-organização, demonstrar consequências de aceitar a lesão esportiva como um fenômeno complexo, né, que poderia ser antecipado, apresentar a ciência da sinergética como uma abordagem teórica e metodológica para estudar sistemas complexos e identificar os parâmetros, os primeiros sinais de transições críticas, e também descrever as etapas necessárias para formular tal abordagem para a previsão de lesões esportivas. Então, esse artigo traz o passo a passo de como a gente aborda o atleta visando olhar o sistema complexo. Pode passar. Bom, as lesões esportivas, elas vêm sendo estudadas a partir de uma perspectiva de complexidade. O que é isso? É o que eu falei, é justamente você realizar abordagens olhando todos os fatores que demandam o ser humano, né? É uma abordagem de sistema complexo ao esporte. E dentro desses sistemas, nós temos o biomecânico, né, que é o biológico, o biofísico, o fisiológico, o social, o psicológico e o ambiental. Esses sistemas, eles precisam estar integrados e num funcionamento harmônico. Alguma coisa que tiver fora do lugar, que tiver em desordem, vai ocasionar uma lesão. Então, a gente precisa ter conhecimento não só do biológico, né, não só do bio, mas também ter uma visão ampla e quebrar esse paradigma de olhar só o bio e olhar o indivíduo dentro de todas essas vertentes para a gente poder, de fato, antecipar uma lesão. Pode passar. Então, a teoria dos sistemas complexos, né, que é também conhecida como física da auto-organização, o que ela fala? Ela fala que a lesão esportiva ela pode ser conceituada como um fenômeno emergente, ou seja, ele é a consequência de alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo naquele organismo, está se manifestando, e se não for tratada ou adotar medidas de prevenção, vai acontecer lesão, ele vai entrar no estado crítico, né? E a identificação dessas transições é a base para um programa de previsão de lesões esportivas, onde a gente consegue identificar esses fatores e adotar medidas preventivas. Então, é muito importante para que a gente consiga realizar essa abordagem, que a gente aceite, né, os princípios da complexidade e que a gente olhe o surgimento de uma lesão de uma outra perspectiva, que é essa perspectiva de olhar o todo do nosso atleta. Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre a natureza dos sistemas complexos, o que é, de fato, esse sistema complexo? Os sistemas complexos, né, são sistemas dinâmicos, ou seja, que estão em constante mudança, não lineares, sistemas abertos, ou seja, né, sistema que troca matéria, energia ou informação com seus arredores. Então, esses sistemas, eles estão em constante interação, que é o que eu falei. Quando acontece alguma coisa de errado nessa interação,
ele entra num estado crítico que pode ocasionar o surgimento do quadro lesivo. E os compostos são compostos por muitos elementos que interagem de forma regular e previsível e cujas funções resultam na soma das propriedades desses elementos. E o status atual de um sistema depende dos estados anteriores e das condições iniciais. O que isso quer dizer? Não adianta a gente realizar uma avaliação momentânea, no caso, avaliações de pré-temporada, ou avaliações entre as temporadas ou pós-temporada. Isso não é o bastante para a gente conseguir montar uma abordagem complexa, porque isso são estados individuais de um atleta, são estados momentâneos dele ali. Então, qual que é o X da questão? É avaliar num processo contínuo, tá? Desde quando esse atleta entra no clube, manter avaliações periódicas e não só pré-temporada, entre temporada e pós-temporada. Então, é muito importante ter informações detalhadas e em vários tempos para que a gente consiga ter uma noção de como que está esse comportamento global do atleta. Pode passar? Então, essa imagem, ela ilustra a diferença entre os tipos de sistema. Eu acho que agora vai ficar claro. Vou dar alguns exemplos para a gente poder entender como que funciona. Na primeira imagem, né, o sistema simples, o que a gente consegue observar? Cada figura geométrica é um sistema, é um fator. Tá? E a gente pode observar que eles estão se relacionando somente entre cada coluna. Não existe uma relação entre todos os sistemas e todos os componentes. E isso vai resultar em uma coisa, ok? Porém, é um sistema simples. O sistema complicado, há interação de alguns sistemas de outra coluna, porém, não são todos os fatores. Vai resultar em alguma coisa, porém, é um sistema complicado. Já que o sistema complexo, ó, vocês podem observar que há interação de todos os fatores, de todas as linhas e de todas as colunas. É um sistema que ele se relaciona entre si, entre todos os sistemas. E agora vamos usar uma analogia aqui. Vamos supor que esse quadradinho verde seja um fator, vamos colocar fator força muscular. Fator força muscular. E que a estrela é uma lesão. O fator força, ele repercutiu, ele se manifestou, que desencadeou um processo lesivo. Só que esse fator força, ele pode estar influenciado pela qualidade do sono desse atleta, pela nutrição, pela hidratação, pela intensidade de treinamento, pelo descanso. Então, a força, isso eu vou explicar mais para frente, mas falando agora vocês vão entender, a força é só uma manifestação que a gente consegue identificar. Mas a gente precisa identificar os fatores que estão causando a causalidade desse problema. E é nessa causalidade que a gente vai intervir, né, para a gente tomar medidas preventivas que não ocorra, por exemplo, a diminuição da força muscular e que, consequentemente, também não ocorra a lesão. Pode passar. Então, o desempenho humano, ele precisa que esses sistemas estejam trabalhando em harmonia. O sistema musculoesquelético, o cardíaco, respiratório e o neural. Porém, as pressões sociais e emocionais podem interferir diretamente nessa interação, né, desses sistemas, o que pode provocar a queda do desempenho. E também a gente pode usar como exemplo, principalmente em atletas de alto rendimento, né, as pressões dos técnicos, dos investidores, dos patrocinadores. E essas pressões emocionais, elas interferem diretamente na forma como o atleta lida emocionalmente com o cronograma de treinamento, com competições.
Então, é também importante a gente abordar essas questões. E aí é onde a gente consegue chegar no quê? Num trabalho multiprofissional, multidisciplinar, que é extremamente importante, principalmente em atleta de alto rendimento. Pode passar? Deixa eu passar aqui. Então, explicando essa aplicação, né? Como que acontece essa abordagem? Essa abordagem sinergética acontece da seguinte forma. Primeiro, vamos entender o que é o conceito de sinergética. A sinergética investiga qualquer fenômeno, focando mais em o que e quando acontece determinado fator, do que sobre como isso acontece. Eles não levam tanto em consideração como acontece, mas quando e o que acontece. Né? E a sinergética, ela estuda como a cooperação entre muitos elementos, no caso os sistemas, atuando em um nível inferior, nível microscópico, isso eu vou explicar, que eu posso falar para vocês adiantando. Nível microscópico são os fatores de causalidade que eu falei. E o nível superior, que são os níveis, o nível macroscópico, são as coisas que a gente consegue identificar. No caso, diminuição da força, tá? Então, a microscópico, quando eu falar, é causalidade, e macro é o que descreve o que está acontecendo a nível microscópico, tá? Então, dentro dessa abordagem, nós temos os parâmetros de ordem. O que são parâmetros de ordem? Parâmetro de pedido, do pedido, é o nível macroscópico, que é o que descreve a mudança. O parâmetro de controle induz a mudança, ou seja, a causa está diretamente ligado. E esses parâmetros, eles vão gerar, se acontece alguma desordem, alguma manifestação, eles vão gerar a auto-organização, que é ou o nosso organismo ele vai se adaptar, ou ele vai entrar no nível crítico, que é onde vai acontecer a lesão. Então, o nosso organismo ele tem total capacidade de ocorrer a auto-organização, mas a gente sempre quer que ocorra a adaptação e não a lesão, no caso. Pode passar. E o mapeamento das flutuações dos parâmetros de ordem pode sinalizar quando o sistema está próximo de mover de um estado para o outro, que é o que eu falei, a gente precisa estar sempre atento nas manifestações que esse atleta nos mostra, né? Ele nos procura, porque são essas flutuações que vão nos permitir avaliar, e são essas flutuações que vão nos mostrar que algo não está acontecendo corretamente no organismo desse atleta. E é através dessas flutuações que a gente vai prevenir, né, estados futuros, no caso, a lesão. Pode passar. E aqui está o passo a passo de como projetar esse sistema complexo, né? Só um minuto. Vou colocar aqui para eu poder ver. Então, o primeiro passo é definir a natureza desse fenômeno. É definir de onde ele vem, o que é que está acontecendo. E como eu falei, informações a curto prazo não dá uma previsão tão significativa, né? A gente precisa ter um histórico detalhado das condições desse atleta. Então, é preciso que esse fenômeno, quando identificado, ocorra numa maior escala de tempo. O segundo passo é identificar o parâmetro de pedido, é identificar qual é a manifestação que a gente consegue ver nesse atleta, para a gente poder intervir. A terceira etapa é ver a evolução, né, do tempo que essa mudança está ocorrendo, e através daí a gente conseguir estabelecer práticas e protocolos para conseguir bolar um meio de tratamento. Então, é muito importante a coleta diária ou semanal, como está aqui na imagem. E o último passo é analisar todo esse contexto, né, toda a dinâmica do fenômeno, tanto do fenômeno microscópico quanto macro, analisar essa correlação para poder adotar medidas preventivas que seja de maior eficácia. Pode passar.
E como conclusão, né, esse artigo mostra que a caracterização dos elementos e interações que constituem o sistema tem sido alvo da maioria dos estudos, né, que aplicam a complexidade das lesões no esporte. Não sei vocês aí, alunos de fisioterapia, mas um dos grandes nomes da fisioterapia que utiliza e que defende muito esse tipo de abordagem é o Rogério Liporace, que ele é um fisioterapeuta também da área da ortopedia e traumato, mas também voltado muito para o esporte, e ele fala muito sobre essa questão, né, estuda muito sobre isso também, sobre esse tipo de abordagem. Então, ele também mostra que a sinergética é, sim, um procedimento adequado para a previsão das lesões esportivas. Ao estabelecer essa sequência metodológica, seremos capazes de implementar técnicas para identificar as mudanças que sinalizam uma próxima transição do comportamento dos atletas. E também essas mudanças, a gente sabe, né, que elas podem refletir no estado atual do atleta, que pode ocasionar aí uma lesão iminente, e essa abordagem permite que os profissionais do esporte implementem ações para prevenir ou diminuir, né, os efeitos das lesões esportivas. É isso. Boa noite, pessoal. Eu fiquei responsável pela parte da fisioterapia em relação à prevenção, e aí eu trouxe um artigo para vocês, que é uma modalidade de corrida que muitos podem até praticar, mas tem o profissional disso, que ela é corrida de rua. E ela é o quê? Ela é uma modalidade esportiva inserida como uma das categorizações do atletismo, que além de ser um esporte aeróbico, é também considerado um esporte de impacto, resistência e força, sujeitando o praticante a lesões agudas ou crônicas. Ele é um esporte, digamos que, bem pegado, e tem que ter um preparo físico muito grande para poder competir por ele profissionalmente. E por esse motivo, como na maioria dos atletas, né, surgem muitas lesões e é sempre muito importante a gente preveni-las. Pode passar. A primeira coisa que um atleta da corrida tem que saber é o autoconhecimento. Eu acho que isso é o mais importante de todos. Saber o seu limite, ele é tipo imprescindível. Muitos atletas, eles decidem se esforçar além do recomendado e eles acabam sobrecarregando os músculos, as articulações, e isso vai resultar na lesão. Por isso, o ideal ele seguir um plano de treinos, respeitar o descanso, distribuir esse volume durante a semana. Você distribuindo durante a semana vai ser uma maneira de você evoluir e de garantir o repouso, que vai fazer você evoluir também. O atleta também, ele é muito bom ele ter um treinador profissional e que ele tenha um acompanhamento médico, um acompanhamento do fisioterapeuta, da nutrição, de toda a equipe multiprofissional. Outra coisa é encontrar um tênis certo. É muito bom, tipo, o começo de tudo, antes de prevenir e tal, é o que você usa, e ele deve ficar atento também à superfície dos terrenos de treino dele. Ele pode passar por lugares desnivelados, podem ter buracos, e esses buracos, esse não reconhecimento do terreno, ele pode gerar com certeza uma lesão. E uma dica que eu tenho para isso, que eu vi no artigo, é comprar o tênis no fim do dia. Por quê? Porque nesse horário nossos pés eles estão mais inchados. E durante a corrida esse efeito também acontece. E prová-los à noite vai garantir que o modelo fique confortável em todos os momentos. Não só no começo da corrida, porque os pés vão inchar e ter isso de uma forma confortável, ele é imprescindível. E tem que ter pelo menos um tênis reserva para alternar durante a semana. Isso ajuda na adaptação com o tênis novo e evita também o desgaste precoce dele. E o aquecimento, ele também é importante, porque significa reduzir a intensidade antes de terminar completamente o exercício e começar. Ele ajuda o corpo a se adaptar com o estado de repouso e também acelerar o processo de recuperação. Pequenos trotes antes de correr te ajuda a preparar o seu corpo para a corrida.
ele aumenta a temperatura corporal, o fluxo sanguíneo e prepara o corpo para o exercício que vai ser feito. Pode passar. E o que é a fisioterapia na prevenção? Nessa perspectiva, a aplicação da fisioterapia ela é importante para diminuir o número e a severidade da lesão. E ainda preparar o atleta para desempenhar adequadamente as suas funções. Fortalecer os músculos é um dos pilares para prevenir a lesão, já que os músculos eles são os responsáveis por minimizar o impacto das articulações, manter a postura durante as passadas. Dentro disso, a fisioterapia ela atua de forma que não tem uma sobrecarga de peso ou de repetições. Com esse fortalecimento, as lesões sejam evitadas e tem uma melhor qualidade de vida. E o que ele usa? Ele utiliza esses métodos para uma boa preparação atlética antes e durante a competição. Como eu falei, ele dá ênfase ao fortalecimento muscular, o treinamento proprioceptivo e pliométrico. O que é o tratamento proprioceptivo? São exercícios que trabalham a percepção do nosso corpo no espaço, junto com o equilíbrio. Sem que a gente tenha que ficar pensando nisso. Eu preciso me manter em equilíbrio. Não, é algo no automático. Por exemplo, uma prancha de equilíbrio. Um exercício em cima de uma prancha de equilíbrio. Que você sobe nela. Esses microajustes farão com que esses microajustes que você faz para tentar se equilibrar, eles farão o corpo não cair, né? E pode ajudar futuramente a escapar de uma lesão em um desequilíbrio, por exemplo. Citando outro esporte, por exemplo, o basquete, é muito importante a queda, e esses pequenos microajustes que a gente faz, ele pode ajudar também na corrida por ela ser de rua. Você não sabe exatamente como é o terreno, né? Então você tem que estar esperto para essas coisas, e o equilíbrio, a propriocepção vai ajudar bastante nisso. E o que é o exercício pliométrico? Ele é um método desenvolvido para melhorar a força explosiva baseada na utilização do ciclo alongamento e encurtamento do músculo. Então, ele vai melhorar a partir do estresse provocado pelos exercícios dos mecanismos receptores, denominados proprioceptores. Ele, além de ser usado no treinamento esportivo, ele tem sido explorado também na reabilitação, levando em consideração suas necessidades mecânico-fisiológicas. Então, ele é que é bastante utilizado, pode passar. Aí, como eu citei, o fortalecimento muscular, ele é muito importante para ajudar a evitar as lesões, principalmente as musculares, as da biomecânica, saber a biomecânica do corpo, ela é muito importante. Os treinamentos proprioceptivos e pilométricos, que eu acabei de explicar, e os alongamentos. A fisioterapia ela atua no alongamento de modo a causar uma redução da tensão muscular. O relaxamento do corpo também, a prevenção de desgastes musculares nas articulações, a diminuição de dores e o aumento do fluxo sanguíneo. O que ele busca com esses alongamentos, o fisioterapeuta? Uma amplitude plástica, ou seja, gerar uma deformidade no tecido, fazendo que ele retorne à sua posição original e ganhe flexibilidade. E isso vai ser muito importante tanto a longo quanto a curto prazo. E aí embaixo eu trouxe para vocês um exemplo de exercício pliométrico, que é um exercício de explosão, que ele sendo feito isso em altas repetições, vai acostumar o corpo a isso e vai fortalecer bastante. Além de trabalhar o equilíbrio juntamente. Pode passar. E como conclusão, a fisioterapia na prevenção ela é bastante procurada por ter seus inúmeros benefícios e saúde nos seus diversos aspectos. O alongamento, o fortalecimento, a propriocepção vai ajudar muito durante a prática do esporte. Segundo o artigo, essas pessoas que utilizam a fisioterapia precocemente, elas também vão estar expostas a problemas relacionados à prática esportiva. Não significa que se você vai praticar fisioterapia antes, preventiva, você não vai ter nenhuma lesão. Porque elas são de acordo com a literatura, são de ordem multifatorial, não é só a fisioterapia que vai resolver. E também eu quero deixar importante que são necessários cuidados por parte do atleta e orientações adequadas quanto ao conhecimento dos fatores de risco por profissionais, como eu citei da equipe multiprofissional que vai citar isso para ele.
É sempre importante ter uma atividade planejada e personalizada, e a melhor maneira de praticar a corrida é com segurança. Você tendo segurança, você tendo preparo, você tendo instruções certas das mais diversas áreas, vai ser com certeza a melhor forma de prevenção para a corrida. É isso. Obrigado, gente. Pode passar. Boa noite. Eu vou falar de outra área da atuação da fisioterapia, que é na parte de recovery. Recovery são estratégias para acelerar a recuperação pós-exercício. Ele tem como objetivo aliviar os efeitos deletérios da fadiga muscular, diminuir o risco de lesão e aumentar o bem-estar do atleta, fazendo com que ele volte à homeostase, ou seja, à condição basal pré-exercício. Pode passar. Eu escolhi esse artigo que tem como título Efeitos de diferentes estratégias de recuperação após uma meia maratona sobre os marcadores de fadiga em corredores recreativos. Pode passar. Esse estudo ele foi realizado com 46 corredores recreativos do sexo masculino saudáveis, e eles foram divididos em quartetos homogêneos, baseados na idade e no limiar de lactato. E cada um deles foi submetido a um protocolo de recuperação, podendo ser a recuperação ativa, recuperação passiva, imersão em água fria e a massagem. Isso após a meia maratona. Pode passar. A recuperação passiva, ela consistia em ficar sentado em repouso num banco durante 15 minutos. A recuperação ativa era uma corrida submáxima com a velocidade equivalente a 60% do limiar de lactato anaeróbio, durante 15 minutos também, pode passar. A imersão em água fria. O atleta ele ficaria sentado em uma banheira com os membros inferiores e a crista ilíaca totalmente submersa. A temperatura da água ela ficaria em 15 graus e seria feita a adição de gelo picado conforme necessário. A temperatura ela é controlada por termômetros e também foi pedido para que o atleta realizasse movimentos circulares com as pernas a cada 2 minutos. Isso para que não formasse uma camada mais quente em volta da pele. A massagem eram técnicas clássicas de massagem esportiva, ou seja, o deslizamento, a fricção e o amassamento. 5 minutos em cada perna, na posição prona e supina, totalizando 20 minutos. E era necessário que o terapeuta ele mantesse uma constância. As avaliações elas foram feitas através do desempenho do salto, marcadores contráteis musculares, marcadores subjetivos, que avaliava a dor muscular e a recuperação percebida, e estresse, e os marcadores sanguíneos de fadiga. Os dois primeiros eles foram avaliados 24 horas antes da meia maratona, imediatamente após a intervenção da recuperação, e 24 horas após a corrida. As duas últimas foram 24 horas antes e depois da meia maratona. Agora sim. Os efeitos, eles foram comparados com a recuperação passiva. Então, a recuperação ativa, ela foi prejudicial à recuperação percebida, ao dano muscular e estrutural e à regulação neuromoral, avaliada pela circulação de creatina quinase e a testosterona livre. Ela foi também ineficaz para melhorar os marcadores psicofisiológicos. A imersão em água fria, ela teve um efeito positivo na dor muscular e no estresse percebido, não teve efeito em nenhum dos marcadores de fadiga objetivos e foi prejudicial ao desempenho muscular no pós-recuperação. E os autores, eles falam que o efeito placebo, ele pode ter, sim, influenciado no resultado. E, por último, a massagem, ela foi benéfica também para reduzir a dor muscular e melhorou a recuperação percebida. E teve um pequeno efeito prejudicial ao desempenho muscular e concentrações séricas de IGF-1, que são um fator de crescimento semelhante à insulina 1, no pós 24 horas.
Portanto, os autores recomendam a imersão em água fria e a massagem para restaurar as medidas subjetivas da fadiga, mas lembrar que nenhuma intervenção ela teve qualquer efeito benéfico sobre os marcadores objetivos de fadiga. Pode passar. E por último, eu queria falar que existem muitas outras modalidades de recovery, e eu coloquei essas aí só para ilustrar, porque são mais atuais e vem ganhando bastante popularidade entre os atletas e os fisioterapeutas, né? E por serem mais tecnológicas, elas são mais caras, mas nada impede do atleta adquirir. Então, esse primeiro é o Game Ready, que além de comprimir, ele também esfria. E diferente das botas pneumáticas que fazem só a compressão, as duas, elas ajudam na diminuição do edema, na melhora da circulação sanguínea, na diminuição da dor no espasmo. E esse último é o Hypervolt, na verdade, Hypervolt é o nome da marca. Essas são pistolas de massagem, que a Vitória tem inclusive, e ela vai poder mostrar para a gente no final da apresentação. Elas são bastante usadas na liberação miofacial. E é isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, eu trouxe esse artigo que fala sobre... deixa eu ligar a câmera. Que fala sobre estratégias ergogênicas nutricionais utilizadas por corredores, e se eles utilizavam ou não essas estratégias. Mas, primeiramente, o que são estratégias ergogênicas nutricionais? São técnicas, né, que muitas vezes a gente utiliza para melhora do desempenho físico. Pode ser através da suplementação, quando necessário, alimentação ou hidratação. Pode passar. E aqui são as principais questões nutricionais em uma corrida, que no caso combustível, né, que é muito importante para um corredor, que ele tenha um bom estoque de combustível, para ele conseguir ter a energia necessária. A hidratação, né, que durante uma corrida há grandes perdas de água pelo suor e pela respiração, e problemas gastrointestinais, que dependendo do que o atleta come antes de correr, ele pode ter muito desconforto intestinal. Então, através dessas estratégias ergogênicas, a gente vai estar tentando melhorar todas essas questões nutricionais. Isso no pré-evento, no durante o evento, no pós-evento e no cotidiano daquela pessoa. No pré-evento, é importante que a pessoa consuma carboidratos com baixo índice glicêmico. Carboidratos, porque carboidrato é a principal fonte de energia para a gente. Então, por isso está consumindo carboidrato. E por que de baixo índice glicêmico? Porque eles fornecem glicose de forma lenta para o nosso corpo. Então, não é aquele carboidrato que ele vai chegar, a glicose já vai chegar no nosso sangue e já vai ser utilizada como fonte de energia. Então, demora mais, e por conta da corrida não ser algo tão rápido, é interessante que se consuma carboidratos de baixo índice glicêmico. E evitar o consumo de alimentos com alto teor de gorduras, proteínas e fibras. Isso seria exatamente pela digestão dele ser muito devagar e poder fazer com que a pessoa tenha problemas intestinais, então isso facilita com que a digestão seja mais rápida. E durante o evento, como eu já disse, né, durante a corrida, muitas perdas de água, de eletrólitos, então a hidratação é muito importante. Aí seria a água, né, a forma mais fácil de estar obtendo os líquidos e tudo mais, e o isotônico seria no caso de corridas muito longas, que além dos líquidos que são perdidos, seria interessante estar repondo eletrólitos e carboidratos. E nesse estudo foi visto que muitas pessoas não comiam a quantidade certa de carboidrato antes da corrida. Então, por isso, estaria sendo interessante também o uso de isotônico, porque ele estaria repondo isso. Pode passar. E no pós-evento, a importância, né, da alimentação logo após o exercício para estar repondo tudo que foi perdido. Priorizar carboidratos de elevado índice glicêmico, agora é elevado índice glicêmico,
por conta de já ter uma entrega mais rápida. Antes era baixo índice glicêmico para demorar mais e para ter um estoque durante a corrida. Aí aqui, no caso, seria interessante já ter uma entrega mais rápida, porque a pessoa, ela tá sem, então ela precisa disso. Hidratação, por conta, né, de no evento ter perdido uma grande quantidade de líquidos. E aí, no cotidiano, seria interessante a pessoa estar adequando a todas as necessidades nutricionais, porque cada um de nós tem uma necessidade de carboidratos, proteínas, lipídios, fibras. Não é todo mundo que tem uma necessidade igual a do outro, então cada um tem a sua necessidade. E a importância de estar adequando essas necessidades nutricionais seria para um melhor funcionamento do nosso organismo. Então, a pessoa vai estar mais bem disposta para estar indo correr. E a suplementação, que seria somente em casos necessários. Se tiver faltando, por exemplo, algum macronutriente, algum micronutriente, a suplementação seria uma forma de estar suplementando, mas aí seria realmente a cereja do bolo, somente se fosse necessário para alguma melhora do desempenho, com a cafeína, que é muito indicado para corredores, tá ingerindo antes da corrida, por ter um efeito de ficar mais atento, ficar mais ativo. E é isso. Pessoal, boa noite. Todos me ouvem? Sim, Daniel, estamos ouvindo. Se mais alguém puder confirmar no chat, por favor. Sim, eu não vejo a tela. Ótimo. Bom, eu sou o Daniel, sou discente da enfermagem e, infelizmente, tentei fazer uma busca aí para tentar trazer alguma coisa da enfermagem sobre a corrida, mas não foi possível. E aí eu resolvi trazer uma revisão sistemática sobre os corredores de rua, que a corrida de rua é um esporte aí que está bem próximo da gente, né, principalmente nessa época de pandemia. Está sendo o esporte mais fácil de praticar, com as academias fechadas e toda a realidade que a gente vem vivendo. Então, achei que seria interessante trazer essa visão para vocês, para a gente poder abordar a prevalência dessas lesões e quais são os tipos, quais são as pessoas que são mais acometidas. O artigo ele faz uma revisãozinha legal sobre isso e eu vou explanar aqui para vocês hoje. A prevalência de lesões em corredores de ruas e fatores associados à revisão sistemática. Esse é o título do artigo e ele traz uma visão sobre esses pontos que eu estava descrevendo. Então, dos apontamentos importantes desse artigo é que ele demonstra que a corrida ela é uma das atividades físicas mais populares do mundo, principalmente por causa dessa facilidade em praticá-la, onde o único necessário para você começar uma corrida sem nenhum nível profissional, tentando tomar todos os cuidados aí para evitar lesões, qualquer pessoa já pode realizá-la só tendo um tênis, basicamente. E nos últimos 10 anos, teve um aumento significativo, tanto no número de corredores de ruas, né, no número de corridas de rua, quanto no número de corredores. Nesse sentido, boa parte da população brasileira, ela pode ser considerada insuficientemente ativa. Esse é um dos pontos importantes mais abordados no artigo, que ele retrata a situação da nossa população, que a cada ano que passa, vem sofrendo mais com obesidade, com comorbidades relacionadas à falta de prática de atividades físicas. E relacionado a isso também tem que um aumento no número de pessoas que aderem à prática de corridas, ele aumenta também o risco e a incidência de lesões, porque essas pessoas sedentárias que não tiveram nenhum preparo, tentam começar a prática da corrida de maneira desordenada, sem um auxílio necessário, às vezes sem até um tênis ideal para fazer essa prática. Nisso dá para fazer um link com a realidade da enfermagem, né, que a gente vive nas UBSs, por exemplo, tentando realizar educação em saúde, orientando uma senhora pobre que às vezes não tem dinheiro nem para comprar a comida da família, a praticar uma atividade física por causa da glicemia que está muito elevada, ou porque
a hipertensão está num nível descontrolado, e aí isso influi diretamente nessa realidade do risco de lesão. Às vezes, por pressão, essa pessoa vai realizar uma atividade física desse tipo e acaba se lesionando por não ter o mínimo de preparo e nem o mínimo de material necessário. A frequência anual das lesões nesse tipo de corrida é entre 24% e 65%. Ou seja, de todas as pessoas que praticam esse tipo de modalidade esportiva no ano, entre 24% e 65% delas vão sofrer pelo menos um tipo de lesão, tendo uma média aí de aproximadamente 50% das pessoas que realizam atividade física. Aí, nesse sentido, eu trago uma tabela com uma apresentação dos resultados que os autores obtiveram nessa revisão de literatura que eles fizeram. Antes disso, só mencionar que o método que eles fizeram foi uma revisão sistemática, né? E nessa revisão sistemática, após todos os critérios de inclusão e exclusão, eles chegaram ao trabalho de 6 autores, que já trazia uma amostra interessante para o número total que eles queriam expor. O primeiro autor, o Ferreira, a amostra dele foi de 100 pessoas, e nesse trabalho dele, ele trouxe que 40% desses praticantes sofreram pelo menos um tipo de lesão, e a lesão que mais apareceu foi as osteomioarticulares. Locais mais acometidos não foi relatado no trabalho, e os fatores associados que mais apareceram foi um volume de treinamento excessivo e uma distância média diária percorrida, sem ter uma estabilidade. Essa distância média não era estabelecida, e aí a pessoa praticava de acordo com, digamos, o que aguenta, e devido a isso chegava a um nível de lesão. O Hino, ele traz na publicação dele, numa amostra de 295 atletas, a presença de 29% de lesão nesses atletas, número total de 84. São lesões gerais, não teve nenhum apontamento das mais acometidas, locais também não relatados, e não fez uma análise de fatores associados. Era apenas um levantamento para ver quantas lesões realmente ocorriam. O Ishida, ele traz numa amostra de 94 pessoas, aí 34% de lesões. As lesões são em gerais, e os locais mais acometidos eram os membros inferiores, principalmente joelho. E fatores associados, já foi um trabalho mais voltado para encontrar esses fatores associados, trazia treinamento, competições, a idade, o volume de treinamento e distância de prova, e a realização de outras atividades que eram realizadas paralelamente aí às corridas, que geravam essas lesões. No trabalho do Júnior, com a amostra de 200 participantes, ele obteve um resultado total de 55% de lesões. O principal tipo de lesões que ele conseguiu relatar foram as tendinopatias, e os locais mais acometidos, novamente, o joelho. E o fator associado que foi encontrado aí como mais importante foi o tempo de participação, o tempo de treinamento, que vai realmente de encontro ao volume de treinamento, que nos 2 primeiros trabalhos ali que trazem esses fatores associados, eles estão presentes ali nos 2. No trabalho do Pilege, com uma amostra de 18 participantes, ele obteve a presença de 50% de lesões. Esse estudo, por ser um estudo qualitativo, ele teve uma amostra menor, mas ele tinha também outros objetivos, mas acabou aí se encaixando na busca que os autores fizeram. Lesões em gerais foram os tipos de lesões mais relatadas, e, novamente, local mais acometido, membros inferiores. Os fatores associados, graus de extensão do joelho e flexão plantar diminuídos, e um FCR menor. No trabalho de Purim, da amostra de 220 participantes, 65% tiveram lesões. Uma distensão ou estiramento foram o tipo de lesões mais relatadas. O local acometido, novamente, o joelho, esse aí ele traz a porcentagem com 30,4%. E os fatores associados, novamente, vem aí a distância percorrida
e ele traz um fator que é muito importante, mas que não foi muito abordado, que é o tamanho do tênis, o uso ideal do tênis. Muitas vezes, em outros artigos que eu li aqui para complementar o conhecimento, ele traz até o tipo de pisada como tendo que ter a compra de um tênis específico para o tipo de pisada, para evitar lesões. Então, é um fator também que tem que ser evidenciado. Depois de trazer essa tabela de resultados, eu vou fazer uma demonstração aqui geral agora dos resultados que os autores desse artigo que eu estou passando para vocês, eles obtiveram. Na avaliação geral deles, eles conseguiram uma amostra de 927 participantes, e desses 927, 44% apresentaram algum tipo de lesão. A prevalência das lesões encontradas nessa revisão, ela é preocupante, porque ela volta naquilo que eu estava falando anteriormente. A pessoa sedentária que nunca praticou nenhuma atividade física, ela se vê numa necessidade imediata de começar essa prática e acaba se lesionando por não ter um conhecimento, não ter um acompanhamento. E concluindo aqui, né, por isso, esse fator ele pode ser limitante para o treinamento, porque muitas das vezes a pessoa ela sofre uma lesão inicial e aí ela já desiste de qualquer tipo de treinamento, volta a ter uma vida completamente sedentária. Dos 44% que apresentaram lesão, a prevalência maior foi nas lesões osteomioarticulares, e aí ele traz como uma explicação que durante a corrida o corpo ele é exposto a cargas as quais são consideradas um importante fator para o desenvolvimento das distensões e das tendinopatias. Esse sentido é em relação exatamente ao esforço exagerado. Um dos fatores associados que foi trago naquela tabela anteriormente é exatamente essa questão da distância percorrida, do tempo de treino, de não ter uma média diária a ser realizada. Então, esses treinos exaustivos, eles são os principais pontos aí para desenvolver essas distensões e tendinopatias. A prevalência de lesões nos corredores encontradas nesse presente estudo, ela é preocupante, sendo os principais tipos as tendinopatias e distensões musculares, e o principal local acometido é o joelho. Faz-se importante destacar a importância de orientação profissional na prática de corrida de rua, voltando exatamente naquele ponto que eu venho destacando durante a apresentação, que é esse fato da pessoa começar uma prática sem ter nenhuma orientação, sem ter nenhum conhecimento profissional de como realizá-la. A gente fala aqui da necessidade de um acompanhamento multidisciplinar, interprofissional, e isso é muito perdido na realidade da maioria da população, principalmente nesses participantes, nesses praticantes de atividades físicas aí de uma forma só como ter uma qualidade de vida melhor, sem ser nenhum nível profissional. Essa prática inadequada do exercício físico, ela é um fator concomitante para ocasionar lesões. E a falta da orientação profissional, ela com certeza é um contribuinte chave para a prática inadequada da atividade. Porque se essa pessoa tivesse a condição de ter um acompanhamento, ou pelo menos uma orientação pré-atividade, já com certeza faria uma grande diferença. Nesse sentido, a gente volta aqui com essa mensagem muito importante para finalizar a nossa apresentação, que a prática multiprofissional, ela é essencial. Agora eu finalizo aqui minha fala e abro aí para algum participante do grupo, se quiser fazer alguma consideração e expor mais algum ponto, senão a gente passa para o pessoal da liga, para os ligantes e para o professor. Vou aparecer aqui de novo para poder complementar a fala da Giovana, quando ela falou sobre a pistola de massagear. Eu tenho uma que é exatamente a que ela mostrou na foto, a Poenix. O Gabriel Capelato, também aqui ligante, ele também tem uma, tanto é que eu comprei a minha, porque ele me indicou, né? Então, aqui tá a pistola de massagem, né? A gente Deixa tá eu vendo... só parar a apresentação aqui para eu poder ver também. Tá bom. Pronto?
Prontinho, pode seguir aí, Tá obrigado. bom. Então, aqui está a pistola de massagem, né? Hoje a gente vê muito em alta, principalmente nos patrocinadores, nas redes sociais, está aparecendo pistola de todos os tipos, de todos os preços, mas uma coisa eu já adianto para vocês, para sempre, quem quiser adquirir, pesquisar a qualidade e tudo mais, né? Então, eu sempre estou indicando essa marca aqui, porque é a que eu tenho, que está sendo muito bom. Eu, como todo mundo aí me conhece, sabe que eu sou amante do esporte, eu pratico muita atividade física, então eu estou usufruindo muito também dessa ferramenta. E também futuramente, né, quando eu tiver meus futuros clientes, pacientes, atletas, vou poder também auxiliar muito eles. Então, essa pistola, ela tem 3 velocidades diferentes, existem outras ponteiras também, essa é a ponteira que eu mais utilizo, que eu mais gosto, que é a redondinha. Tem esse tipo de ponteira também, que ela é mais utilizada na coluna vertebral, que ela encaixa justamente ali nos processos transversos. Tem esse tipo de ponteira também, que é mais fina, né, com a superfície de contato um pouco menor, para poder pegar, às vezes, em pontos mais específicos, onde, às vezes, com outro tipo de ponteira, a própria anatomia não permite, né? E tem essa mais chatinha também, que eu gosto muito de utilizar. Então, quais são, né, os efeitos, assim, dessa pistola? Eu falo assim, que eu sou uma amante da terapia manual. Eu jamais vou substituir a terapia manual, porque a gente sabe, a gente aprende os efeitos que o toque, né, proporciona. Mas eu falo que esse tipo de ferramenta é a cerejinha do bolo, né? Então, ela proporciona relaxamento muscular, proporciona alívio de dor, a própria liberação miofascial. Como é uma técnica de terapia de percussão, ela também pode provocar aumento do fluxo sanguíneo, tanto é que quando a gente utiliza, a gente observa que o local, né, fica um pouco avermelhado, e alívio de tensões, que a gente sabe que tensão causa dor, e dor causa tensão, e fica aquele ciclo vicioso. Então, nos recoveries, tanto de todos os esportes, corrida, crossfit, a gente também vê muito, a utilização dessa pistolinha como recovery. Muito bom, Vitória, a todos os integrantes do Grupo 4, né? Parabéns pela apresentação. Acho que fomos brindados, né, também com mais um grande trabalho, dando sequência aos que os grupos anteriores também fizeram.